Nessa palestra, nós procuramos falar um pouquinho mais sobre educação financeira. O que é educação financeira? Educação financeira nada mais é do que os hábitos que temos no relacionamento com o nosso dinheiro. Buscar ter mais educação financeira significa ter hábitos financeiros cada vez mais saudáveis. E por que eu devo buscar ter hábitos financeiros mais saudáveis? Porque eu vou me beneficiar desse comportamento. Tendo hábitos financeiros mais saudáveis, eu vou ter um controle maior sobre a minha vida financeira. Tendo um controle maior sobre a minha vida financeira, eu vou poder realizar as escolhas. Vou poder escolher, consumir, adquirir, sonhar, realizar tudo aquilo que é importante para mim e para minha família. Esses hábitos financeiros mais saudáveis são adquiridos na prática do dia a dia. Na palestra a gente fala um pouquinho mais sobre cada um desses aspectos, né? Como eu devo fazer um processo de planejamento financeiro, como conhecer a minha situação atual, como melhorar a minha vida financeira, como equilibrar o meu orçamento e tudo aquilo que eu vou me beneficiar a partir desse comportamento. Bom proveito. Por que a gente deve se preocupar com finanças pessoais? E eu trago um caso aqui para a gente começar a analisar. Esse aí muitos podem estar reconhecendo que não é o cabelo da semana, né? Que ele muda de cabelo quase toda semana, mas esse aí é o Neymar. E o Neymar hoje talvez seja o principal atleta do principal esporte brasileiro, futebol. Acabou recentemente se transferindo para o Barcelona na Espanha e hoje, agora à tarde, estreia na principal competição esportiva de clubes da Europa, né? Champions League. E o Neymar, quem sabe a idade dele? 21 completados no primeiro semestre, né? Aos 21 anos de idade, ele tem o seguinte problema todo mês. Entre salário e publicidade, acordos publicitários, ele recebe mensalmente alguma coisa em torno de 3,5 milhões a 6 milhões de reais, né? Vários contratos dele são confidenciais, a gente não sabe esse valor, mas, né, a estimativa do mercado diz que ele tem uma renda mensal nesse montante. E essa renda mensal tem permitido a ele amealhar um patrimônio extremamente significativo. A gente vê notícias na internet, na televisão, dele comprando um apartamento aqui, comprando um iate acolá, etc. É um atleta, mesmo novo, extremamente vitorioso, inclusive financeiramente. Aí a pergunta que surge é a seguinte: vocês acham que ele precisa se preocupar com a gestão financeira pessoal, com finanças pessoais? É um assunto que ele precisa ter? Com certeza. Porque se ele não tiver essa preocupação, ele pode se transformar numa manchete igual essa que a gente traz aqui. E essa manchete do ano passado, de novembro do ano passado, conta o finalzinho e triste da história do Alex Alves. Lembra do Alex Alves? O Alex Alves foi um atacante de algum sucesso no futebol brasileiro, que jogou no Cruzeiro, depois transferiu para a Europa, jogou no Hertha Berlim, depois retornou ao Brasil, chegou a jogar no Atlético, jogou em outras equipes, e ganhou bastante dinheiro, fez bons contratos no Cruzeiro, na Espanha, na Alemanha e depois até no Atlético. Mas essa notícia mostra, ano passado, em novembro, ele faleceu. E a notícia diz que as despesas do funeral do Alex Alves tiveram de ser pagas pelo Vitória, que foi o primeiro clube que ele jogou profissionalmente. E por que o Vitória pagou as despesas de funeral do Alex Alves? Para homenageá-lo? Não, porque ele não tinha dinheiro para pagar o próprio funeral. Não tinha dinheiro para pagar as suas despesas finais. E por que isso aconteceu? Porque ele não ganhou dinheiro? Ele ganhou bastante dinheiro. Ele já se aproveitou de uma época boa profissionalmente para os jogadores de futebol. O que aconteceu foi que ao longo da sua vida, e vida curta, porque ele morreu jovem, morreu atuando ainda, ele tinha que jogar para poder pagar as suas contas mensais, ele não soube administrar. Ele não soube controlar, de repente, seus gastos, e ao final da vida não tinha condição financeira nem de pagar o próprio funeral. E por que isso acontecia, ou como isso acontecia? E dou um exemplo de uma amiga minha, que tem uma loja de roupa infantil, aqui em Belo Horizonte. E o Alex Alves e a esposa eram clientes assíduos dessa loja. E sempre ligavam e pediam para que qualquer novidade que chegasse na loja, que é uma marca de São Paulo, mandassem as roupas para a casa deles, para que eles pudessem escolher aquelas que eles queriam ficar e devolviam o resto. Quem aqui tem filho pequeno? Filho pequeno, muitas vezes, a gente descobre que está crescendo como? Através das roupas, não é? 15 dias atrás, foi numa festinha com uma calça, você vai colocar a calça hoje, a calça já está curta. Semana passada foi passear no parque com um tênisinho, hoje você coloca o tênisinho na sua filha e já está reclamando que está apertando o pezinho dela. A gente vê que o filho nosso está crescendo, como é que ele está perdendo as roupas? Então, comprar muita roupa
independente se você tem dinheiro ou não, para um filho pequeno é uma decisão inteligente? Provavelmente, com certeza, parte dessas roupas que o Alex Alves comprou para sua filha se perderam. Ele não usou, né? E nesse momento, essa falta de cuidado dele cobrou seu preço. Essa é a razão da gente estar aqui hoje. Por quê? Porque se para pessoas como o Neymar, que está ganhando 6 milhões de reais todo mês, ou para o Alex Alves, que ganhou bastante dinheiro ao longo da sua carreira, se eles têm que ter essa preocupação com a gestão do seu dinheiro, com o seu relacionamento com o dinheiro, imagina para a gente. Eu preciso de ter conhecimento sobre isso. Eu preciso de educação financeira. E, infelizmente, esse é um assunto que no Brasil nunca teve uma importância tão significativa. Tem crescido atualmente. E esse evento, esse programa do banco, é um exemplo disso. Mas, anteriormente, era um assunto totalmente relegado a segundo plano, né? Se a gente pensar, nós estamos aqui nessa sala, nos dois pilares que nos formaram, que são escola e família, esse é um assunto muito pouco usual. Vamos fazer uma pesquisa bem rapidinha, né? Quem, levanta a mão, por favor, aqueles de vocês que teve, em algum momento da vida escolar, em algum momento, alguma matéria ou algum conteúdo que ensinava a lidar com dinheiro. Levanta a mão, por favor. Só esses que estudaram ou não? O resto estudou, mas não teve nenhuma disciplina. Tivemos poucas pessoas que levantaram a mão, né? Vamos pensar na família. Quem tinha o hábito em casa de conversar, que os pais tinham o hábito de conversar sobre a questão do dinheiro? Levanta a mão, por favor. Aumentou um pouquinho, mas ainda é minoria. Agora levanta a mão, por favor, quem consegue passar algum dia, qualquer dia que seja, sábado, domingo, feriado, eu aceito qualquer um, sem tomar alguma decisão que não envolva o dinheiro. Qualquer dia, pode ser qualquer dia. Ou seja, se é uma coisa tão importante para nós, a gente deveria aprender ao longo da nossa vida, ou ter aprendido ao longo da nossa vida, a tomar decisões relacionadas a esse assunto. Graças a Deus isso tem mudado, né? Mas, infelizmente, tem chegado tarde para algumas pessoas, que muitas pessoas podem ter tomado algumas decisões erradas e hoje estão pagando o preço disso. Vamos pensar um caso de um pai de família, trabalhador, já há vários anos, né, naquela luta danada, que nunca teve um carro. E, de repente, ele, cheio dessas boas notícias, a empresa que ele trabalha está que produz. O salário dele está, graças a Deus, melhorando cada vez mais. Não tem inflação. O cara fala assim, poxa, acho que de repente chegou a minha hora de ter um sonho que eu tenho, ter um carro que vai me ajudar no meu dia a dia, ter mais tranquilidade, mais conforto para ir trabalhar e até dar conforto para minha família mais no final de semana. E vai na concessionária e de repente vê que aquele carro que ele gostaria é possível de ser adquirido por 70 prestações de R$500. Aí o cara faz uma conta mais ou menos e vê que ele consegue pagar os R$500. Poxa, eu consigo, vai lá e compra o carro. E aí a gente vê que ele, antes de tomar essa decisão, se ele tivesse uma educação financeira mais aprofundada, ele teria pensado uma série de outros fatores. Quais seriam os outros fatores? Vamos pensar primeiro no tempo que ele se comprometeu. 70 meses é quanto tempo, pessoal? Quase 6 anos, né? 72 seriam 6 anos fechados. E em 6 anos, muita coisa pode acontecer na nossa vida, não pode? Para eu me comprometer com alguma coisa por um prazo tão longo, eu tenho que ter muita certeza, muita tranquilidade para fazer isso, né? Para a gente mais ou menos vislumbrar isso, vamos fazer um exercício rapidinho. Todo mundo volta em 2007. Por que 2007? Porque são 6 anos antes de hoje. E lembra tudo que aconteceu na sua vida, tudo que mudou de 2007 para agora. É a mesma probabilidade de mudanças acontecerem de hoje até 2019, que são 6 anos depois. Né? Então a pessoa tinha que pensar, ou pensar bastante, para poder tomar essa decisão. Mas esse não foi o maior erro. Qual foi o maior erro? Ele achou, e quando fez uma conta, que ele tinha que se preocupar só com a prestação do carro. Quem tem carro aqui? Prestação do carro talvez seja o custo menor que a gente tem no carro, não é? Porque o camarada compra o carro e depois que ele descobre que para o carro sair da garagem ele precisa de quê? Gasolina, álcool ou gás, conforme o combustível dele. Ele descobre que ele tem que pagar imposto para o governo. O governo está de olho lá no que você adquiriu, que é uma boquinha daquilo. Além do imposto, se ele é uma pessoa mais previdente, que ele quer ficar com mais tranquilidade, ele tem que contratar um seguro. Além do seguro, ele daqui a pouco vai começar a ter despesa de manutenção. Ah, mas carro novo tem manutenção?
Você roda 5 mil, dependendo do fabricante, ele já exige que você troque o óleo, por exemplo. Mas mesmo assim, antes de trocar o óleo, você tem que lavar o carro de vez em quando. Isso são gastos de manutenção. E o camarada descobre, depois que ele comprou o carro, que ele conseguia pagar os R$ 500 do financiamento. Só que quando esses R$ 500 se somam aos 200 de combustível que ele ia gastar, mais o 100 do seguro, mais o 100 do imposto, mais o 100 da manutenção, esse montante já não cabe mais no orçamento dele. E ele, que era uma pessoa controlada, que graças a Deus tinha tido uma vida financeira certinha por todo o tempo, começa a se enrolar. Começa a não ter dinheiro para pagar algumas coisas que anteriormente ele conseguia pagar com tranquilidade. De repente começa até a se endividar, começa a atrasar em algumas contas, começa a ter um problema financeiro. E o problema financeiro, ele é grave porque ele acaba se estendendo, ampliando, como a gente vai ver agora. Porque se o problema financeiro fosse só uma questão financeira, o problema não era tão grave assim. Se fosse uma questão de eu não conseguir pagar aquilo que eu devo, o que eu preciso, já é um problema, mas tem uma gravidade limitada. Só que a pessoa que está passando por alguma dificuldade financeira, ela rapidamente começa a ter problemas de saúde. Começa a ficar mais preocupada, mais tensa, não consegue dormir direito, etc. E muitas vezes a pessoa, inclusive, somatiza em algumas doenças. Então, um problema que era do bolso acaba começando a atacar o meu corpo, a minha cabeça. É mais grave. Mas se fosse só isso, menos mal. Mas quem está tendo um problema financeiro, começa a ter problemas de relacionamento. Fica mais nervosa, ansiosa, começa a brigar com o namorado, com a namorada, com o pai, com a mãe, com o marido, com a esposa, e pode criar problemas sérios nesse relacionamento. Então é alguma coisa que ataca o meu bolso, ataca meu corpo e ataca meus relacionamentos. Se ficar só até aí, menos mal, mas pode chegar inclusive no meu ambiente profissional. Por quê? Porque todos nós somos humanos. E como humanos, ninguém consegue, por exemplo, deixar os seus problemas financeiros da porta do banco para fora. Todo mundo acaba trazendo isso para dentro do trabalho. Isso pode trazer consequências ruins para você no desempenho das suas tarefas, no relacionamento com seu chefe, com a própria empresa como um todo. E muitas vezes até as pessoas acreditam que a solução para o problema financeiro vai ser pedir a conta no emprego. Já tenho uma boa indenização, tenho um fundo de garantia e vou solucionar o meu problema. Você vai talvez solucionar temporariamente, mas vai estar criando logo um problema na frente. Por quê? Porque se você não conseguir um emprego, você não vai ter salário, aí que você vai ver o que é começar a ter problemas financeiros. Né? E a educação financeira, pessoal, ela surge, ou a importância dela começa num grande dilema que todos nós temos. Independente da renda, independente se eu sou o Neymar, o Alex Alves, o Carlos Eduardo, independente de quem quer que seja. Qual que é esse dilema? De um lado, na nossa balança, nós temos desejos ilimitados. A gente gostaria de ter um monte de coisa, de ir num monte de lugar, de conhecer um monte de pessoas, de fazer um monte de coisa. Só que do outro lado, da área de recursos, os nossos recursos são limitados. Eu não estou falando só de recurso financeiro, estou falando de recurso de tempo, por exemplo. Nós não temos tempo para fazer tudo aquilo que a gente gostaria de fazer. Nós temos uma limitação temporal. Todos nós só temos 24 horas no dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês e por aí afora. Ou seja, eu tenho que fazer o quê? Tenho que realizar escolhas. Eu tenho que escolher aonde que eu vou gastar o meu tempo. Com o que eu vou gastar o meu tempo? A que atividades eu vou me dedicar? Porque eu não tenho tempo para fazer tudo aquilo que eu gostaria de fazer. Da mesma maneira, o recurso financeiro, o nosso dinheiro. Eu não tenho dinheiro suficiente para fazer tudo aquilo que eu gostaria de fazer. Nem o Alex Alves teve. Ele fez algumas escolhas e no final da vida pagou por essas escolhas que ele fez. Grande questão da educação financeira, e que a gente vai refletir bastante hoje, para mim talvez seja o foco principal desse tema, é pensar e repensar sobre as nossas escolhas. Educação financeira nada mais é do que trabalhar, do que pensar nas escolhas que a gente faz, o que a gente tem feito. Planejamento financeiro é uma ferramenta que vai nos permitir pensar e avaliar sobre as nossas escolhas, que vai nos permitir ter independência para fazer aquelas nossas escolhas, aquelas que realmente nos importam. E esse planejamento, menos que a gente trabalha, ele tem 3 fases. Quais são essas 3 fases? A primeira dessas fases é, de alguma maneira, conhecer qual que é a nossa situação financeira atual. Como é que está o nosso relacionamento com o dinheiro? Passar dessa fase, dominar dessa fase, eu posso avançar para a segunda, que para mim é mais bacana, que é o quê? Descobrir quais são os meus sonhos, quais são as minhas metas, quais são os meus desafios. O dinheiro, pessoal, existe para quê? Para nos permitir alcançar os nossos sonhos.
os nossos desejos, as nossas metas, que vão ser particulares para cada um de vocês. Cada um de vocês, cada família de vocês, tem desejos e tem metas e objetivos diferentes das outras famílias. Essa que é a grande beleza da vida. E a terceira parte é buscar uma forma de alcançar esses sonhos, de conquistar esses objetivos, de conquistar essas metas. Porque mais bacana do que um sonho sonhado é um sonho realizado. Mais bacana do que uma meta planejada é uma meta alcançada. E bacana, quando a gente faz um trabalho de consultoria com as pessoas, que todo mundo acha que nunca consegue diminuir os gastos. Até porque todos nós temos uma possibilidade imensa de justificar cada um dos nossos gastos. Todos os gastos são importantes. Acho que ninguém aqui tem algum problema que sai queimando dinheiro. Fala assim, não, eu estava com um dinheiro, eu resolvi ir numa loja e torrar esse dinheiro. Não é assim. Todo mundo tem uma justificativa. Não, eu comprei isso porque era tal necessidade, eu comprei aquilo porque era uma oportunidade, eu comprei isso porque eu gosto disso, etc, etc. Só que a gente tem que voltar e lembrar o seguinte, eu de repente não tenho dinheiro para fazer tudo aquilo que eu gostaria. Então eu vou começar a ter que escolher. O que eu faço? O que eu posso fazer? O que é mais prioritário para mim? Isto ou aquilo? Não dá para ter isto e aquilo. Eu tenho que escolher. E o que é bacana é que é a gente que vai escolher. Ninguém vai falar para a gente ou ninguém deve falar para a gente. Ok? Essa é a primeira questão. Eu, na planilha que eu trabalho, eu gosto de dividir as despesas em chamadas despesas obrigatórias e não obrigatórias. Qual o critério de divisão? Obrigatório eu chamo aquilo que a gente precisa realmente para viver. Sem morar, sem comer, sem vestir, a gente morre. O não obrigatório é aquilo que se eu puder ter na minha vida, muito mais legal a minha vida é. Mas se eu não puder dar presente, se eu não puder ter lazer, ou se eu não puder viajar, ninguém vai morrer por isso, ainda mais se for uma coisa temporária, né? Falei com vocês que eu escrevo já há mais de 2 anos para o Jornal Super. Então eu tenho sempre acompanhar o Jornal Super e praticamente todo dia tem alguma morte estampada no Jornal Super, não tem? Nas manchetes? Nesses 2 anos e tanto, eu nunca vi alguém que tenha morrido porque tinha 3 meses que não podia ir no barzinho tomar um chopp com os amigos. Não tem, não teve. Agora, se a pessoa deixar de comer, de vestir ou de morar, ela com certeza pode morrer. Então eu tenho que saber aonde que eu posso cortar. Porque efetivamente, o primeiro passo para mudar a vida financeira de cada um é respeitar essa lei. Respeitar a lei de que eu só posso gastar aquilo que ganho. Ok? E falando em gastar, tem alguns assuntos que podem ajudar. Mesmo aqueles que já tenham um controle maior, que já tenham, né, uma planilha, já saibam onde estão gastando, já refletiram, já viram que realmente são aqueles produtos e serviços que eu realmente gostaria de estar gastando, etc. Né? Na planilha, ou quando eu tenho algum controle, eu posso estar acompanhando quais são os meus gastos. Aonde que eu estou gastando o meu dinheiro? E refletir sobre, efetivamente, será que eu estou tendo algum desperdício? Por que é o desperdício? O desperdício é eu gastar alguma coisa que não está trazendo um benefício. Na minha casa, com a minha esposa, com a minha filha, eu tenho uma luta quase que diária em Glória, mas não desisto dela nunca, que é relacionada à questão de energia elétrica. Porque eu falo com elas que eu não sou sócio da CEMIG. Então, eu não gostaria que na minha casa tivesse luz aonde não tem ninguém. Ou que a televisão tivesse ligada, porque não tendo ninguém assistindo. Por quê? Porque se eu fosse sócio da CEMIG, eu até ia achar isso bacana. Porque a CEMIG, quanto mais gente tiver luz ligada, mais vai faturar. Faturando mais, o lucro é maior e o dividendo para os sócios é maior. Se eu fosse sócio da CEMIG, eu estava falando para todos vocês, gente, liguem a luz é bacana demais, nada melhor do que uma casa bem iluminada, etc. Mas não é o caso. Então, se não tem ninguém usufruindo do benefício da luz, para que a luz ficar ligada? Se a luz está sendo desligada, significa que no final do mês, a conta de energia que eu vou pagar vai ser efetivamente aquela energia que eu consumi. Eu não paguei nada mais do que eu deveria ter pago. Isso é evitar um desperdício. E aqui é um risco muito grande, quando a gente fala de educação financeira, porque, infelizmente, muitos autores dessa área, muitos palestrantes e tal, começam a colocar um pouco que educação financeira é transformar todos nós em pão duro. Não é isso. Eu não sou dessa linha, daquelas pessoas que fazem aquela conta, nossa, educado financeiramente é aquele cara que toma banho frio, porque se ele tomar banho frio, ele está economizando R$1,25 a todo dia. R$1,25 transformados na vida vai dar um carro, etc. Pô, que bacana, o cara vai ter um carro, mas nunca vai ter tido o prazer de tomar um banho quente. É isso que eu quero na minha vida? Não. Mas também, necessariamente, eu não preciso tomar um banho de 45 minutos.
Porque haja conta para tomar um banho de 45 minutos, né? Então eu vou procurar, buscar onde que eu posso diminuir caso haja oportunidade. Por quê? Porque se eu diminuir, eu posso gastar em alguma outra coisa. Alguma outra coisa que de repente hoje eu não tenho possibilidade de estar gastando, de consumindo. Uma outra dica bacana é relacionada à questão de lista de compra. Quem tem aqui o hábito de fazer lista de compra quando vai no supermercado? É um hábito saudável financeiramente. Por quê? Porque evita com que eu compre coisas desnecessárias. Se eu compro, por exemplo, se eu gosto de iogurte, não faço uma lista, vou no supermercado e compro iogurte. Chego em casa, o que eu vou ter que fazer? Comer mais iogurte que eu gostaria para não perder a validade. Tem necessidade disso? Isso não é um desperdício? Eu vou consumir para não desperdiçar. Pô, se eu já tinha iogurte em casa, para que eu vou comprar iogurte? Então a lista faz com que eu possa controlar melhor o meu consumo, aquilo que efetivamente eu consumo e gasto. Outra dica bacana é ir para o supermercado alimentado. Alguém já foi para o supermercado com fome? Comprou mais ou comprou menos? Muito mais. Isso, pessoal, podem ficar tranquilos que não é um problema particular com cada um de vocês, não. Isso é biológico, é mental. Por quê? O nosso cérebro está condicionado e programado, e isso nos garante uma sobrevivência, a satisfazer as nossas necessidades. Então, se a gente está com fome, todo mundo vai lembrar todo mundo já viu aquela pirâmide de Maslow, né, as necessidades mais imediatas, etc., da alimentação, ela está o tempo inteiro o cérebro processando, querendo satisfazer a necessidade de alimentação. Porque ele argumenta que se a pessoa não comer, ela vai morrer, alguma coisa assim. Então ele está te estimulando a comprar. Você compra, depois come, e quando chega em casa, está guardando as contas, fala, gente, para que eu comprei isso tudo? Por que eu comprei isso? Para que eu comprei aquilo? Você comprou isso e aquilo porque o seu cérebro estava estimulando que você está. Porque você está com fome, compra alguma coisa para você poder satisfazer essa fome rapidamente. É uma dica importante. Vamos avançar mais um pouquinho e falar de um assunto que pode ter um comprometimento grande em relação ao nosso orçamento, que é o quê? Cartão de crédito. E cartão de crédito, pessoal, quem aqui usa cartão de crédito? Quem que não usa cartão de crédito? Quem que não usa? Algumas pessoas. Vocês que não usam por uma convicção de vida ou por uma experiência negativa? Convicção? Alguém experiência? Todo mundo convicção? Ah, tinha que ter alguém. Levanta alguém e fala que é experiência negativa. Alguém levantou ali no fundo, ó, experiência negativa. Isso, levantou, obrigado. E sempre acontece isso, né? Alguém que não usa por alguma experiência negativa. E eu pergunto para vocês, cartão de crédito é bom ou cartão de crédito é ruim? Não é nem uma coisa nem outra, gente. Cartão de crédito é uma coisa de plástico, um ser inanimado. Ele não é nada. O que é o uso que a gente faz dele. Então, bom ou ruim é o uso que nós damos ao cartão de crédito. Essa que é a grande questão. A culpa não é do cartão de crédito. A culpa é daquilo que a gente faz com o cartão de crédito. E eu fico bem à vontade para fazer isso, porque eu vou dar o meu exemplo como aquela pessoa que usa bem o cartão de crédito. E eu uso muito o cartão de crédito. E eu uso muito o cartão de crédito por duas razões. Primeira razão, o cartão de crédito me ajuda a organizar as minhas finanças. Porque eu tenho, num único lugar, as minhas despesas, numa única fatura, tudo aquilo que eu gastei, aonde eu gastei, vai me ajudar, uma vez por mês, a me organizar. Ó, gastei aqui, ali, acolá, etc. e tal. Essa é a primeira razão. Me ajuda a controlar a vida financeira. Mas a segunda razão é que eu posso me beneficiar daquilo que o cartão de crédito oferece. E o que o cartão de crédito oferece? Uma série de benefícios. Benefícios a partir do seu uso. Eu e a minha esposa, por exemplo, viajamos uma vez por ano, pago pelo meu cartão de crédito. Porque eu fui usando ao longo do ano e acumulei pontos ou milhas suficientes para trocar por uma passagem aérea. E como é que eu faço isso? Por exemplo, minha avó já é mais velha, minha mãe mora com ela, etc. Minha avó já é doente, ela usa muito remédio e ela não pode ir no supermercado, na farmácia. Eu vou na farmácia para ela. Se eu chego na farmácia para comprar os remédios da minha avó, e é uma compra extensa, grande, eu até brinco, é quase um atacado, a farmácia me dá algum desconto se eu pagar em dinheiro? Nenhum. Ainda mais uma cidade como Belo Horizonte, que hoje é dominada pelas grandes redes, tem uma política comercial única, etc. Então, não adianta nada eu pagar com dinheiro. Se eu pagar com cartão de crédito, eu ganho alguma coisa? Ganho, né, pontuação, etc., da minha operadora. Da minha administradora de cartão de crédito. Então, eu pago os remédios da minha avó e uma série de outras coisas, e, de repente, vou lá e pego o dinheiro com a minha avó, né, da renda que ela tem, e guardo aquilo para quando vier a minha fatura eu possa pagar. Não uso o dinheiro para não comprometer quando vier a fatura eu não ter dinheiro. Esse é um uso que eu chamo de inteligente do cartão de crédito.
para organizar a minha vida e até me aproveitar. Então, o meu cartão de crédito me dá uma série de benefícios, eu viajo, de repente eu posso entrar numa sala VIP no aeroporto, etc. Uma série de benefícios que eu tenho. Joy. O que é o mau uso do cartão de crédito? É quando a pessoa desvirtua o que é o cartão de crédito. Como é que ela desvirtua? Vamos imaginar alguém que de repente no mês, por uma razão nobre, né, conheceu um rapaz ou conheceu uma moça, etc., e está se encantando aquele esquema e resolveu dar uma impressionada, deu uma saída, teve aquela noitada fantástica e tal. Só que a noitada fantástica tem um preço, e ela não estava contando com esse preço. E no mês seguinte, chega o cartão de crédito, está lá, R$400, que foi a noite, valeu a pena, foi bacana, etc., só que ela não tem os R$400. Aí começa o mau uso do cartão. Por quê? Porque ao lado do pagamento lá de R$400, tem um outro boxzinho que está falando o quê? Pagamento mínimo. E a pessoa, a primeira vez que vê o pagamento mínimo, acha que foi até uma coisa que a mãe da gente fez, não é? A mãe da gente sensibilizada com o seu momento, porque efetivamente gostou do genro ou da nora que você está conquistando, etc., sentiu a urgência daquela questão e viu o seu apuro. Então ligou para a administradora e falou assim, minha filha ou meu filho é honesto, trabalhador e tal. Esse mês foi pelo coração, ele foi envolvido, etc., está investindo na relação, gastou um pouquinho a mais, mas tem certeza que ele vai pagar, dá uma força para ele aí. A gente acha que foi a mãe da gente que fez isso. Mas infelizmente não foi, né? Infelizmente não foi. Se eu, por exemplo, faço o pagamento mínimo, o que acontece? Qual que é meu erro? Desvirtuei aquilo que é o cartão de crédito. O cartão de crédito é um meio de pagamento e não uma linha de crédito. Quando eu faço o pagamento mínimo, eu transformo o meio de pagamento em uma linha de crédito. Linha de crédito essa, né, que tem os juros mais altos do mercado. E eu posso estar entrando numa bola de neve. Só pagando o mínimo, daqui a pouco eu tenho uma dívida pequena que vai numa dívida grande. Qual que é, então, o conselho para o cartão de crédito? As pessoas têm que se conhecer e ver como é o comportamento dela em relação ao cartão de crédito. Se eu puder ter o bom uso com ele, vamos usar. Agora, se eu não puder ter o bom uso, vamos evitar de usar. E cada um vai se conhecer e vai verificar isso, né? Muitas pessoas, quando eu dou algumas palestras, se levantam e falam assim, mas Eduardo, eu tento, eu até faço o conselho que algumas pessoas dizem, né? Esconde o cartão de crédito, eu escondo, mas eu passo na frente de uma loja, vejo uma bolsa, ou vejo uma roupa, etc. Entro na loja, o cartão de crédito está lá comigo. Parece que ele me acompanhou, ele foi no momento e tal. Poxa, então mais cuidado, evita, né? Toda vez que a gente for comprar alguma coisa, principalmente quando a coisa é de mais valor ou significativa, a gente deve buscar responder 3 perguntas. Primeira pergunta, eu preciso daquilo? Ou eu estou comprando porque o meu vizinho, cunhado, colega de trabalho, amigo, comprou e falou que é legal e que gostou, etc. Se eu não preciso, já resolvi, não preciso comprar. Mas mesmo se eu precisar, eu tenho que responder outra pergunta. Eu tenho dinheiro para pagar? Alguns autores falam que se eu falar que não, eu tenho que desistir da compra e planejar, juntar o dinheiro e tal. Eu já acho o contrário, já acho uma outra linha. Hoje que a gente tem uma possibilidade de crédito, por exemplo, eu posso utilizar do crédito, desde que seja de uma forma consciente. O que é utilizar do crédito de uma forma consciente? Eu tenho que verificar se isso cabe no meu orçamento. Eu posso dividir essa viagem e não vai comprometer o meu orçamento? Eu posso dividir essa viagem e todos os outros custos que eu vou ter nessa viagem, etc. Tá, vai dar para ir numa boa ou vai comprometer a minha vida? Se não comprometer, qual a razão que eu tenho que ficar esperando 12 meses para poder viajar? Tem algum sentido? Para mim, só financeiro. Mas acho que essa não deve ser a ótica da nossa vida. Então, eu, por exemplo, se eu tenho um crédito consciente, eu vou e consumo. Joia. Mas mesmo se eu tiver dinheiro para consumir, eu tenho que responder uma terceira pergunta. Precisa ser agora? Tem que ser hoje? E dou um exemplo que aconteceu comigo em dezembro. Em dezembro, pensando nessa viagem de janeiro, minha esposa falou assim, mozinho, você precisa de umas bermudas. Você está sem bermuda? Como é que você vai viajar para lá e tal, sem bermuda? Ah, boa. E aí, quando eu recebi o 13º das minhas faculdades, uma das coisas que eu faço com esse dinheiro é comprar presente de Natal. Você vai aproveitar e comprar as bermudas. Estou lá no shopping experimentando as bermudas e minha esposa chamou atenção para mim. Falou assim, amorzinho, você vai precisar dessas bermudas agora? Por agora? Eu falei, não, tem pretensão nenhuma de ir no Natal, né? No dia de Natal de bermuda. Né? Vou usar só em janeiro, na segunda quinzena de janeiro, quando a gente vai viajar e tal. E mesmo falando sobre isso, vivendo disso, ela me chamou atenção para a seguinte questão. O que vai acontecer nessa loja depois do Natal? Falei assim, liquidação. Falei assim, não precisa falar 2 vezes, porque se ela falar 2 vezes, o resto da vida eu vou ouvir isso. Deixei falar só uma e já tomei atitude, né? Falei com o cara, falei assim, amigo, já escolhi, vou levar essas 2 bermudas, só que eu vou dar uma voltinha no shopping, daqui a pouco eu volto.
Esse daqui a pouco foi 6 de janeiro, né? Essa volta foi meio longa. Dia 6 de janeiro eu voltei, só para resumir a conversa, pelo valor que eu compraria uma bermuda lá em dezembro, eu comprei as 2 que eu precisava. E o que é mais importante nisso? É que o dinheiro da outra eu pude usar com alguma coisa diferente. Chegamos na parte que eu acho mais bacana, que é a parte de quê? De sonhar. Só que sonhar de maneira diferente. Não sonhar só na cabeça, porque se eu sonhar só na cabeça, os meus sonhos vão ser como castelo de areia. E o castelo de areia é uma coisa efêmera, não é? Por mais bonito que ele seja, de repente vem uma onda e destrói e leva isso. Então, como é que eu sonho de uma maneira mais concreta? Primeiro, sonhando, sabendo o que eu quero. E o que eu quero no curto prazo? O que eu quero fazer de agora até 1 ano? O que eu quero fazer no médio prazo até 5 anos? O que eu quero fazer no longo prazo até 10 anos? Vocês têm sonhado? Sonhar é importante. Por exemplo, eu quero no curto prazo resolver minha dívida. Em 5 anos eu quero reformar minha casa, já está meio caidinha, etc. Vamos reformar, ficar mais bacana. Em 10 anos eu quero montar um negócio para ter mais uma alternativa de renda, fazer de repente um projeto que eu sempre gostei de trabalhar com aquilo, etc. A gente começa a realizar um sonho quando ele sai da nossa cabeça e vem para o mundo concreto, né? Só que esse é o primeiro passo. E nenhuma jornada eu completo com um passo só. Eu dou o primeiro passo, talvez o mais importante, mas eu tenho que dar os outros passos. Quais são os outros passos? Arrumar uma forma de realizar esse sonho. Como é que eu faço isso? Primeiro, elaborando um pouco mais meu sonho. Vou dar um exemplo como se fosse meu. Vamos imaginar, eu tenho uma filha hoje de 5 anos, vamos imaginar que o meu sonho seja que em 5 anos ela faça a festa de 15 anos. Por que 15 anos? Porque é o máximo que eu já consegui elaborar com minha filha. Casamento eu não consigo nem pensar, eu começo a suar frio e tal. Então o máximo que eu cheguei foi festa de 15 anos. Não posso passar mais à frente disso. Então 15 anos, festa dela. Só que primeiro eu tenho que elaborar qual que é a festa que eu estou pensando. Festa pode ser servir uma água, biscoito de água e sal para os convidados, como pode ser dar um show do Jorge Mateus, etc., uísque importado. A diferença vai ser, uma, o orçamento e, obviamente, a outra, a satisfação dos convidados, né? Na água e sal e água, os convidados não vão gostar. Então, vamos imaginar que eu elaborei e que a festa que eu quero propiciar para minha filha esteja orçada em 15 mil reais. A gente deve saber quanto que vai custar esse nosso sonho. Eu vou viajar, mas vou viajar para onde? Quanto vai custar isso? Eu vou trocar o carro, mas quanto que vai custar isso? Eu vou trocar a casa, quanto vai custar isso? Eu vou mobiliar a casa, quanto vai custar isso? Eu vou fazer um MBA, quanto vai custar isso? Porque só sabendo como custar, que eu vou poder trazer isso para a vida financeira. E como é que eu trago para a minha vida financeira? O meu sonho custa 15 mil reais. E a festa da Duda, minha filha, vai ser daqui a 5 anos. Significa, então, que em cada ano eu tenho que juntar quanto? 3 mil reais. Se eu preciso juntar 3 mil reais em cada ano, para o final do 5º ano ter os 15 mil da festa, eu preciso juntar 250 reais todo mês. E aí eu vou colocar no meu orçamento uma conta do meu sonho. Festa de 15 anos da Duda, 250 reais. E todo mês eu vou ter que separar aquele dinheiro e colocar em algum lugar. Pagar esse meu sonho. Porque pagando o meu sonho cada mês, no final eu vou ter ele quitadinho, pronto para ser consumido. Então separei o dinheiro, apliquei e guardei esse dinheiro. Só que o que acontece muitas vezes com a gente é o quê? Assim, poxa, mas que cara, só mesmo um consultor financeiro vai falar que 5 anos antes da festa de 15 anos eu vou começar a me preparar para ela? Que dá tempo, tá? Beleza. O tempo vai passando, outras prioridades surgem, etc. Sua filha vai crescendo, você sempre falando que ela vai ter uma festa de 15 anos, etc. 6 meses antes da idade, né, do aniversário, ela fala assim, papai, é minha festa. Vai ter festa ou não vai ter festa? Nossa, é mesmo a festa. E se você pensar, você vai ter só 6 meses para juntar os mesmos 15 mil reais. A festa continua no mesmo orçamento, etc. Só que em 6 meses, você precisa de quanto todo mês agora? 2.500. É um pouco mais difícil juntar 2.500 todo mês do que 250 cada mês, não é? Ou mais fácil, ou menos difícil, depende da ótica e tal. Aumenta a probabilidade de, na véspera dos 15 anos, você ter que chegar para sua filha e ter uma conversa franca, um diálogo aberto com ela e falar o seguinte, filha, papai pesquisou na internet e viu que festa de 15 anos está uma coisa muito em desuso, barango e tal. Ninguém está usando fazer isso, não. E a traição financeira, saiu uma reportagem semana passada mostrando exatamente isso. Que hoje, nos casais, é um dos motivos principais de separação. Quando um dos cônjuges descobre que a vida financeira do parceiro ou da parceira é totalmente diferente do que aquilo que parecia ser. Do que aquilo que estava combinado, daquilo que estava determinado a ser. E essa conversa deve acontecer, inclusive, na questão dos sonhos, do compartilhamento dos sonhos. O que é muito comum hoje?
o casal resolver guardar um dinheiro juntos, né? Cada um dá uma parte do dinheiro, etc. Os dois trabalham e tal. De repente usam a conta do marido, tem mais tempo de banco, um relacionamento melhor, vão guardando lá mais cômodo e tal. Na cabeça do marido, aquele dinheiro vai ser utilizado para quê? Trocar de carro. Na cabeça da mulher, para reformar o quarto da filha, que já está mocinha, já não quer um quarto mais infantil, etc. E o tempo vai passando, com disciplina os dois vão guardando, etc. Até que um belo dia, o marido acessa o home banking e descobre que já tem o saldo que ele precisa para trocar o carro. Fala assim, é hoje. Rapa o dinheiro, corre para a concessionária, vai lá e troca o carro. Chega em casa aquela noite buzinando. Como é que a esposa o recebe? Se tiver um porrete, é capaz dela porretar ele e o carro, não é isso? Mas por que ela porreta ele e o carro? Porque a realização daquele sonho que era dele significou para ela a destruição do sonho que era dela. O que faltou foi diálogo e de repente descobrir que eles precisavam não de um sonho para um e um sonho para outro. De repente eles precisavam, estavam no momento de ter um sonho da família. De repente descobri que naquele momento daquela família, o mais importante não era nem trocar o carro, porque o carro deles ainda dava bastante, nem arrumar o quarto da filha, que ainda dava legal, mas de repente era fazer uma viagem em família. Porque as crianças já estão crescendo, daqui a pouco vão achar um mico, viajar com o pai e a mãe, etc. E eles não vão ter nenhuma viagem para recordar ao longo da vida. De repente esse era o sonho da família daquele momento. E para esse, que de repente devia ser feito todo o esforço. Inclusive familiar, de diminuir alguma despesa, para poder que aquele sonho fosse alcançado de uma forma melhor. Faltou diálogo. Ela fala aonde que ela quer ver filme. Ela fala o que ela quer comprar. Ela fala o que ela quer, etc. Ou seja, ela participa da nossa vida financeira. E se ela participa, é importante que ela participe de uma maneira mais consciente. Então eu tenho que dar educação financeira para ela, para que ela tome uma decisão mais consciente. Obviamente ligada à idade dela. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho disso. Essa é a dimensão de hoje. Mas a segunda dimensão tem a ver com o futuro. Em que sentido? Eu, como pai, crio a minha filha para que ela seja uma pessoa feliz. Que ela seja uma pessoa completa naquilo que ela escolher para a vida dela. E com certeza, se ela for uma criança bem educada financeiramente, ela vai ser um adulto bem educado financeiramente. E qualquer que for a escolha que ela tomar na vida dela, essa educação vai ser fundamental. Vai ser mais fácil para ela atingir aquele sonho, aquele objetivo que ela tenha. Então eu educo, a gente deve educar os nossos filhos pensando no aqui e pensando no futuro. E como é que a gente educa? Tentando passar os 4 pilares básicos da educação financeira. Quais são os 4 pilares? Aprender a ganhar, aprender a gastar, aprender a poupar e aprender a doar. Como é que a gente faz isso? Através de ações concretas no dia a dia e de acordo com a própria idade da criança. Então, vamos pegar uma menina de 5 anos e dar uma aula de economia. A menina vai ficar louca, parafuso, essa aí está perdida. Você dá uma aula de economia para alguém de 20 anos, ela fica doida, imagina com 5 anos. Né? Então eu vou fazer alguma coisa que tem a ver com a realidade dela. Vamos dar um exemplo com a minha filha, nesse quesito gastar. Lá atrás, quando eu falei com vocês dicas para gastar menos no supermercado, tem uma dica que muitas pessoas dão e eu não falo de jeito nenhum, que é o quê? Não leve criança no supermercado, que isso significa gastar mais. Por que eu não falo isso? Porque eu acho que o supermercado é uma excelente sala de aula para o seu filho. E a minha filha, a Duda, ela vai comigo, com a minha esposa, desde do bebê conforto do supermercado. E quando ela foi crescendo, tomando consciência, a gente fez um combinado com ela. Qual que é o combinado? Duda, fora da lista que a gente tem de compras, você pode escolher uma coisa a cada compra. E quando ela era pequenininha, ela saía igual um desembestado nos corredores, assim, escolhendo cada coisa, assim. Falei assim, Dudu, quantas coisinhas o papai falou que você pode comprar? Uma. Isso ou aquilo, escolhe aí. Quando ela está fazendo isso, ela está aprendendo o quê? A gastar. Gastar não é escolher aonde que eu vou colocar meu dinheiro. Isso que é gastar. Eu vou comprar tal produto elegido numa série de outras possibilidades que eu tinha. E ela poderia escolher desde que eu ou minha esposa falasse que não é caro. Se for caro, ela não pode. Então isso nos permitia, se ela escolher uma coisa muito boba, ou até eventualmente cara, eu falei, não, Dudu, isso aí é caro, não pode não. Só que ela está crescendo. Está crescendo e hoje ela já pega o negócio, já corre na maquininha lá para escanear para ver quanto que é o preço. E já volta falando os números, né? Papai, 6,20. Isso é caro, papai? Aí eu falo, é caro e tal. Só que agora eu já tenho que avançar um pouquinho. Por quê? Porque já está na hora de eu dar um outro ensinamento. Qual outro ensinamento? Que preço não é um único indicador se um produto é caro. Porque R$6 pode ser barato se for um pacote de 5 kg de arroz, não é? Mas pode ser muito caro se for 1 litro de refrigerante, não é isso? Então agora tem que começar a falar que preço tem a ver com a utilidade do produto,
com a qualidade com que ele é feito, é a próxima aula que ela está começando a aprender agora, etc. e tal, né? Então, em cada um desse sentido, eu tenho uma ação para tomar. E lembrando sempre que, como qualquer coisa na educação, o que vale é o exemplo. Não adianta nada eu falar com a minha filha que nós estamos num momento de contenção de gasto, de despesa, etc, etc. Se de repente, no final de semana, eu e minha esposa vamos para o shopping, voltamos cheios de sacola. E na aposentadoria, a gente tem duas notícias. Uma notícia boa e uma notícia ruim. Qual que é a notícia boa? A expectativa de vida de todos nós está aumentando. Vamos viver cada vez mais. A expectativa das mulheres já está 70 e tantos, dos homens 70 e poucos. Significa que grande parte de nós vai viver muito tempo como aposentado. Antigamente, a aposentadoria era, eu diria, quase que uma espera para o convite da festa lá em cima, não era? O cara aposentava e ficava de pijama lá esperando chegar o convite. Que não demorava muito, 1 ano, 2 anos talvez, e o cara era convidado e ia para a festa. Só que agora a gente vai viver 20, alguns 30 anos como aposentado. E a última coisa que eu quero na minha vida, por melhor que seja a festa, é esperar 20, 30 anos para uma festa. Eu quero aproveitar esse 1/3, 1/4 da minha vida e vivendo. Essa é a notícia boa. Só que a notícia ruim é que para viver eu preciso de quê? De renda. Para pagar as minhas despesas médicas, as despesas de lazer, as despesas de convívio com a minha família. Para isso que eu quero aproveitar o meu tempo de aposentado, o lazer, efetivamente o que eu quero fazer. Só que quem imagina ou planeja viver do dinheiro do governo pode tirar o cavalinho da chuva. Por quê? Porque cada vez mais os benefícios pagos do INSS estão só diminuindo. O teto está só caindo. Existem projeções de especialistas na área dizendo que em pouco tempo, grande parte dos assalariados que se aposentam vão estar se aposentando pelo teto do INSS, que vai estar próximo do salário mínimo. E um salário mínimo, mesmo que esse salário mínimo cresça, não é garantia de renda para nenhum de nós. Então, qual que é a notícia ruim? Eu vou ter que encontrar uma forma de ter algum rendimento que complemente a minha aposentadoria. E essa forma vai ter que ser feita quando? Agora, quando eu estou trabalhando, que é quando eu estou gerando renda. Eu não posso deixar para depois. E a grande notícia, se tem uma grande notícia nesse sentido, é que quanto mais cedo eu fizer isso, menos difícil ou mais fácil, dependendo da ótica, vai ser. Vamos imaginar, se eu chegar à conclusão que eu preciso de 200 mil reais na aposentadoria, para com esse dinheiro abrir um negócio, comprar um imóvel, ter um aluguel, complementar minha renda, eu preciso desse valor, 200 mil. Se eu começar a me preocupar 40 anos antes de me aposentar, ou no início da minha carreira profissional, significa que eu vou ter 40 anos para juntar os 200 mil. Para encurtar a conversa, eu preciso de 5 mil a cada ano. 5 mil não é uma coisa impossível da gente conseguir guardar. Junto um extra daqui, parte do 13º, parte das férias, mais um pouquinho da minha renda mensal, consigo fazer 5 mil. Se eu, por outro lado, fizer como a grande maioria da população brasileira e se preocupar somente 10 anos antes da aposentadoria, o que vai acontecer? Para juntar os mesmos 200 mil, eu vou precisar de 20 mil a cada ano. E 20 mil ao ano, eu preciso de um esforço enorme, abrir mão de muita coisa. Ou senão, vou pagar o preço, quando aposentado. Quando eu não vou ter renda para pagar, né, aquilo que eu preciso, ou efetivamente vou ter que continuar no mercado de trabalho para tentar buscar de alguma forma essa renda. Então, quanto antes eu começar a me preocupar sobre esse assunto, menos difícil vai ser. E para ajudar, inclusive, né, com notícias boas, para aqueles que estão conseguindo guardar alguma coisa e para potencialmente realizar os seus sonhos mais rápidos, nós contamos com investimento, guardar esse dinheiro, aplicar esse dinheiro. E a notícia boa nessa área é que, ao contrário de antigamente, quando aquele brasileiro que suave guardava o dinheiro, tinha somente, praticamente, uma única opção de investimento, que era o quê? Poupança. Existiam alguns outros produtos, mas bem segmentados, bem para um nível de renda mais alto, o camarada só podia guardar o dinheiro dentro da poupança. E hoje o portfólio de opções de investimento que os bancos, inclusive o Mercantil do Brasil, oferece para os seus investidores é enorme. Tem investimentos para todo o perfil de investidor. O que é perfil de investidor? Saber como é que eu lido com o investimento, com a possibilidade de perder. Eu sou mais ansioso, eu sou mais velho ou mais novo? O que tem a ver isso? Se eu sou mais novo, eu tenho mais tempo para me recuperar de um possível prejuízo. Se eu sou mais velho, já não tenho tanto tempo assim, não posso correr muito risco. Pessoal, então agradecer a presença de todos vocês, né?
o e-mail e o canal do site da Educação Financeira está aberto para que vocês, caso tenham alguma dúvida mais particular, etc., encaminhem, porque a gente também vai responder, tá? E não esqueçam de sugerir temas para que a gente possa escrever e para que a gente possa realizar próximos eventos. Bem, obrigado. Eu acho muito importante esse tema sobre educação financeira, porque, sobretudo eu que sou mais novo e estou começando agora na minha carreira profissional, poder ter essa ideia de poder poupar e guardar para poder pensar no futuro e não estar um dia, por exemplo, atolado em dívidas. E fazendo um planejamento sobre o futuro e carreira e sobre educação financeira, poder comprar sem poder estar em dívida e planejar o futuro, sobretudo a aposentadoria. Achei muito interessante a palestra de hoje, abordou vários temas, especialmente educação financeira, desde a infância até os tempos finais da sua aposentadoria. Acho que vale a pena a gente refletir sobre o tema e aplicar na nossa vida no dia a dia.